Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Vamos ler a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia. Quantos trouxeram a palavra do Senhor? Amém. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, abra em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Obrigado. Versículo número 21. Mateus capítulo 15, versículo 21. Palavra de Deus para nós lermos aqui nesta noite, trazermos uma reflexão para a igreja do Senhor. Deus, ele sempre tem uma palavra para o nosso coração. Deus, ele não nos decepciona. Mateus capítulo 15, versículo 21, todos encontraram? Assim nos diz a santa e infalível palavra de Deus. Quero que os irmãos se detenham para a leitura da palavra e posteriormente para a pregação. Não se preocupe com o vento, com a chuva, isso daqui a pouco já vai parar. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 15, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Versículo 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus. Sentai-vos, meus amados irmãos. Amados, nós estamos diante da palavra do Senhor, quando nos relata a Bíblia Sagrada deste grande milagre que Jesus realizou na vida desta mulher. Uma das coisas mais importantes que nós temos na nossa vida, para aqueles que são casados, para o homem é a esposa, para a esposa é o esposo e os filhos. São as nossas maiores preciosidades. E nós fazemos tudo o que for possível para abençoar, para alcançar, para ajudar a nossa esposa, o nosso esposo ou os nossos filhos. Esta mulher cananeia, a Bíblia não dá detalhes aqui, mas quem sabe esta mulher já havia buscado recursos em várias partes. Quem sabe esta mulher já havia procurado por socorro em vários lugares, talvez consultando a diversos médicos, mas nada havia solucionado o problema daquela sua filha, porque tem coisas que não são para os homens, tem coisas que são para Deus. A Bíblia diz que aquela mulher estava, ou a filha daquela mulher, estava terrivelmente endemoniada. Agora imagine você esta cena, esta mulher com a sua filha endemoniada, oprimida, perturbada,
por demônios que afligiam a sua alma, que judiavam da sua carne e tentavam destruir a sua vida. Quem sabe esta mulher corria por todos os lados para buscar a sua filha quando os demônios se alojavam naquela menina. Quem sabe esta mulher procurou igrejas, procurou cenáculos, procurou por catedrais daquela época para que alguém pudesse expulsar aquele demônio que estava no corpo daquela menina. Nós já tivemos esta experiência de orar por pessoas oprimidas, pessoas endemoniadas, pessoas que 10, 12 homens grandes, fortes, não conseguiam segurar. Tal era a força excomunal daquele demônio que oprimia aquela vida. Agora imagina o sofrimento desta mulher. Por isso ela clamava, por isso ela gritava, porque ela precisava de um milagre urgente para a sua vida. Às vezes você olha para alguém que está derramando lágrimas. Às vezes você olha para alguém que está chorando veementemente. Às vezes você olha para alguém que está desesperado, desesperada, e você não entende por que aquela pessoa está daquela maneira. Você não faz ideia o que aquela pessoa está vivenciando. Você não tem imaginação do que aquela pessoa está passando. Só ela, talvez a sua família, saibam o que verdadeiramente está acontecendo na sua vida. E quem sabe eu estou falando com alguém aqui nesta noite, que você veio ao templo porque você não suporta mais as dores. Você veio ao templo porque você não suporta mais as opressões. Você veio ao templo porque você não suporta mais conviver com este problema lá no seu lar, lá na sua casa, na sua família. Mas deixa eu te dizer, o Espírito Santo do Senhor, Ele está aqui nessa noite para fazer um milagre acontecer na sua vida, acontecer na sua casa e na sua família. Aleluia! Esta mulher, diz a Bíblia Sagrada, ela saíra daquelas cercanias, daqueles lugares, e ela clamou a Jesus, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aquela mulher buscou o recurso que estava diante dela. Aquela mulher buscou auxílio que estava diante dela, e ela clamou porque ela buscava por libertação para a sua filha. Aquela mulher, ela foi ao lugar certo, procurar a pessoa certa, que de fato poderia resolver o seu problema. Aquela mulher, ela foi ao encontro de Jesus. Jesus não é apenas uma figura de um profeta, como muitos acreditam. Jesus não é apenas a figura de um homem que veio à terra e operou grandes milagres e maravilhas. Não, Jesus é o próprio Filho de Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Jesus é aquele que veio ao mundo deixando a sua glória para morrer pelos nossos pecados. Jesus, ele decidiu nos salvar. Então não havia pessoa melhor para aquela mulher buscar ajuda, senão na pessoa de Jesus. Analisamos aqui algumas atitudes tomadas por esta mulher que garantiram para ela a vitória. Esta mulher, ela tinha uma fé que foi indispensável para o milagre na sua vida. A fé, meu querido e meu amado irmão, é este ingrediente necessário para que nós recebamos a bênção de Deus em nossa vida.
Aquela mulher então respondeu Jesus e disse para ela: ó mulher, grande é a tua fé. É uma das poucas vezes que eu vejo escrito na Bíblia Jesus elogiando a fé de alguém. E ele disse para aquela mulher: grande é a tua fé. Aquela mulher tinha uma fé tão grande, porque o seu problema também era grande. A sua dificuldade também era grande. Por aquilo que ela estava passando também era grande, talvez impossível para ela, mas naquele dia Deus havia marcado o encontro para mudar a história daquela mulher. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, Deus marcou o encontro para mudar a história da sua vida. Jesus disse para aquela mulher: seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, diz a Bíblia em Mateus, no capítulo 15, versículo 28, a sua filha ficou sã daquela opressão. Ou seja, meu amado e meu querido irmão, o milagre é uma resposta positiva para aquele que crê. E a mulher cananeia pôs em prática este dom divino, crendo que Jesus libertaria a sua filha. Eu pergunto para você: o que você precisa que Jesus faça por você hoje? O que você necessita que Jesus faça por você hoje? Pense em uma situação insolúvel para você. Pense em uma enfermidade incurável para você. Pense em um problema que está afligindo a tua casa, o teu casamento, os teus filhos, a tua família, impossível de você resolver. Agora levante os teus olhos e comece a olhar para aquele que pode todas as coisas, para aquele que tem todo o poder. Levante os teus olhos e comece a olhar para o Senhor Jesus, porque assim como esta mulher cananeia teve uma grande fé para ter a libertação completa da sua filha, eu creio que você que chegou ao templo nesta noite tem fé para receber um grande milagre do Senhor na sua vida, na sua casa e na sua família. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Mas há um segundo ponto que nós precisamos destacar, é que a fé nos motiva a crer. A mulher cananeia teve fé em Jesus, por isso ela rogou ao Senhor que expelisse o demônio que estava no corpo da sua filha, conforme está lá em Marcos, no capítulo 7 e o versículo 26. Marcos capítulo 7, versículo 26. E a mulher era grega, cirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Apesar da nacionalidade daquela mulher não permitir que ali ela estivesse diante do mestre, mesmo assim ela foi, porque ela cria no milagre que alcançaria a sua vida. A mulher cananeia, ela tinha um dom importantíssimo, que cada um de nós precisa também desenvolver a cada dia na nossa vida. Ela discerniu tanto a origem do problema, quanto a identidade de Jesus como Messias. Ou seja, ela descobriu, ela identificou na vida da sua filha que aquilo não era algo natural, que aquilo não era uma enfermidade, que aquilo não era algo que pudesse ser tratado pelas mãos humanas, mas ela descobriu que aquele problema era de ordem espiritual. Mas teve mais uma coisa, que aquela mulher tinha um dom importantíssimo, e ela discerniu a identidade do Senhor Jesus
como o Messias. Muitos corriam atrás de Jesus crendo que ele fosse apenas um profeta, apenas um curandeiro, mas ela identificou em Jesus a identidade do Messias. Mateus capítulo 15, versículo 22, nos diz a palavra: e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela viu que ali estava diante dela o Senhor Jesus, o Salvador, aquele que havia de ser enviado. E isso deve ter acontecido, talvez pela revelação de alguém, ou pela própria revelação direta de Deus para a vida dela. Eu quero dizer a você que está aqui nesta noite, nós precisamos buscar o discernimento espiritual na nossa vida. Estamos vivendo um tempo em que muitos têm se levantado em nome do Senhor, mas a Bíblia manda nós provarmos os espíritos para ver se são de Deus verdadeiramente, porque aquilo que é de Deus se cumpre, e aquele que é de Deus, ele permanece. Quando nós olhamos para a vida humana, nós entendemos que quando falamos acerca de problemas, de enfermidades, tal qual a filha desta mulher cananeia estava vivenciando, nós podemos entender que os problemas eles podem ter no mínimo, pelo menos, 3 origens. A primeira delas é a origem humana. Os problemas de enfermidade física, emocional, psicológica podem ser solucionados muitas das vezes com o perdão, com a ajuda de um profissional da área médica, ou então com um psicólogo. Estão relacionados à área humana, são problemas de enfermidade física, e muitos deles são derivados da falta do perdão. Pessoas que guardam rancor no seu coração, guardam ódio na sua alma, pessoas que não perdoam, pessoas que resistem em perdoar e acabam sofrendo traumas físicos no seu corpo. Mas existe uma segunda origem, que pode ser também humana e espiritual. São problemas físicos, emocionais, psicológicos, que podem ser tratados tanto por um médico, por um psicólogo, mas também pode ser tratado por um pastor, um conselheiro, um discipulador, um líder espiritual que vai lhe ajudar, para que você possa se livrar deste problema que está afligindo a sua vida. E principalmente pode ser resolvido por Deus. Mas tem uma terceira origem, às vezes não é nem humana, às vezes não é nem humana e espiritual, e é apenas espiritual. É apenas espiritual. Nesse caso, é preciso buscar ajuda espiritual, socorro dos altos céus, para que venha a verdadeira libertação. Esta mulher, ela entendeu, ela discerniu que o seu problema, o problema que afligia a vida da sua filha, era um problema de ordem espiritual. Quanto tempo você está lidando e lutando com este problema? Quanto tempo você está lutando com esta enfermidade, talvez? Com este problema emocional, talvez? Quanto tempo você está lutando e não consegue se desvencilhar? Quem sabe está faltando perdão, quem sabe está faltando amor, quem sabe está faltando restauração, quem sabe está faltando oração, quem sabe está faltando libertação. Existem alguns problemas, e no auge dos problemas é preciso nós discernirmos se o problema ele é, por exemplo, psicoemocional. Com o avanço da ciência humana nos últimos 2 séculos,
Muitos estudiosos concluíram que corpo, alma e espírito, eles estão interrelacionados e podem sofrer com doenças psicossomáticas. Sendo assim, uma doença pode não ser causada apenas por um mau funcionamento de um órgão, mas também por um problema emocional ou espiritual. Porém, tal descoberta já foi revelada pela Bíblia Sagrada há mais de 5.000 anos. Davi atribuiu a causa de sua enfermidade e de sua fraqueza ao pecado. Salmo 38, versículo 3. Salmo 38, versículo 3, a Bíblia nos diz: não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. O pecado, ele é uma gangrena. O pecado, ele é uma enfermidade que destrói. O pecado é uma enfermidade que corrói. O pecado é uma enfermidade que consome a vida do ser humano. Por isso é necessário nós reconhecermos muitas das vezes os nossos pecados, as nossas falhas, para nós não sermos condenados, não apenas espiritualmente no futuro, mas também fisicamente aqui enquanto nós vivemos. No Salmo 73, Asaf associou o seu problema renal à angústia e a perplexidade. Salmo 73, versículos 3 ao 5 e depois o 21. Do 3 ao 5 diz assim: pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. O versículo 21, glória a Deus. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Asaf, ele entendeu que o seu problema estava derivado de uma angústia profunda e de uma perplexidade profunda que atingia a sua vida ao ver as injustiças que percorriam a sociedade e a destruição que atingia os mais simples e necessitados. E isso lhe trouxe dores nos seus órgãos, no seu corpo. Há casos em que será preciso recorrer a tratamentos especializados, como de um psicólogo, um terapeuta. Algumas técnicas, elas são eficazes no tratamento de doenças de origem emocional, como transtornos afetivos, sentimentos de incapacidade, pouca autoestima, falta de iniciativa, dores crônicas, entre outras coisas. Mas existem os problemas espirituais, algumas enfermidades que apresentam sintomas físicos, mas podem estar associadas e podem ter origem espiritual, causada por afastamento de Deus. Falta de perdão. Esses problemas só podem ser tratados pela palavra de Deus, que penetra no âmbito mais profundo de nosso ser. Vejamos o que fez a mulher cananeia para conseguir a sua vitória. Primeiro, ela buscou a ajuda certa. A mulher cananeia, como já disse, ela foi ao lugar certo, na hora certa, procurou pela pessoa certa. O Evangelho de Marcos diz:
porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. A mulher cananeia teve de enfrentar as barreiras étnicas, as barreiras religiosas. Ela teve que enfrentar a indiferença dos discípulos de Jesus. Você ouviu bem, os discípulos de Jesus. Esta mulher, ela teve que lidar com o silêncio de Jesus e a sua recusa inicial. Veja que luta para esta mulher. Apesar ou além de estar enfrentando toda esta problemática na sua vida, agora os discípulos se tornam indiferentes à sua dor e parece, aos olhos de todos que estão à volta, que o próprio Senhor Jesus não se importava com aquela mulher. O silêncio e a recusa inicial do mestre em atendê-la, mas ela soube focar as suas prioridades. Ela sabe muito bem por que estava ali. Ela sabe muito bem porque ela foi diante do mestre Jesus. Ela sabe muito bem porque se aproximou do Senhor. Ela sabe muito bem que ele seria o único que responderia a sua oração e traria o milagre para a sua vida. Eu pergunto para você, você sabe muito bem por que você está aqui na igreja? Você sabe muito bem por que você veio a este culto? Você sabe muito bem por que um dia você levantou as suas mãos para aceitar a Jesus como teu único, suficiente Salvador? Você sabe muito bem porque você clama com tanta fé, com tanta confiança. Você sabe muito bem porque você não se cansa de buscar o teu milagre. Churicanta labá. Esta mulher, oh glória, ela sabia muito bem porque estava ali. A mulher cananeia era de origem cirofenícia, discriminada por ser gentia. Ela enfrentava o preconceito da sociedade que menosprezava as mulheres em geral, não lhes concedendo os mesmos direitos que os homens tinham. Além disso, Jesus havia se retirado para as regiões de Tiro e de Sidom, a fim de permanecer ali e evitar os confrontos com os líderes religiosos judeus que procuravam prendê-lo. Aquela mulher estava ali, profundamente voltada para o Senhor, por um ato de fé, ultrapassando todas as barreiras, ultrapassando todos os enfrentamentos. Quem sabe para você chegar até aqui, você enfrentou dificuldades. Quem sabe para você vir ao templo nessa noite, você enfrentou incompreensões, você enfrentou rejeições, talvez alguém discriminou e declarou mal contra você, mas mesmo assim, você deu o seu passo e veio à presença do Senhor, porque você sabe que aquele que está contigo é maior do que aquele que está no mundo. Aquela mulher compreendeu o que Jesus de fato estava dizendo. A mulher cananeia não interpretou as palavras de Jesus como um jogo para dificultar ainda mais a sua situação, que já era tão difícil, mas ela entendeu que o mestre procurava a sua fé, o mestre provava a sua fé com a intenção de extrair dela uma resposta sábia que resultaria na cura da sua filha. Meu querido irmão, continue orando pelo seu milagre.
Minha querida irmã, não desista de orar pelo seu milagre. Não desista de apresentar diante de Deus as tuas petições. Não desista de apresentar diante de Deus as tuas queixas. Não desista de apresentar diante de Deus as tuas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, sentimentais ou espirituais. Há um Deus soberano e poderoso que nos resgatou com mão forte, que ouve a nossa oração e que responde o nosso clamor e tem bênção para a nossa vida. Oh, aleluia, eu sinto a presença desse Deus poderoso aqui nessa noite e neste lugar. Aquela mulher, a mulher cananeia, ela usou o poder da comunicação. Muitos não conseguem conquistar a vitória porque recuam diante do primeiro obstáculo, mas a mulher cananeia soube tirar proveito daquela situação e respondeu ao mestre de forma sábia, mas humilde. Você não vai determinar nada para Deus. Nós não determinamos nada. Eu não determino nada. Nós não determinamos nada. Quem somos nós para determinar alguma coisa ao Deus Todo-Poderoso? Quem somos nós para determinar alguma coisa ao Espírito Santo? Quem somos nós para determinar alguma coisa a Jesus Cristo, Filho de Deus? Nós não determinamos nada, mas humildemente nós nos prostramos. Aquela mulher não determinou nada, ela se prostrou, ela adorou, ela buscou, ela se aproximou, ela clamou, ela adorou ao Senhor e gritou dizendo: socorre-me, Senhor. Oh, aleluia! Há um Deus poderoso que está ouvindo o teu clamor. Há um Deus poderoso aqui nessa noite que está ouvindo a tua súplica. Eu sinto a presença desse Jesus maravilhoso. Está curando as tuas enfermidades, está resolvendo o teu problema, está indo de encontro à tua casa e à tua família e está te ajudando. Oh, glória! A mulher cananeia chegou aos pés de Jesus e o adorou. Chegou aos pés de Jesus e se prostrou diante dele em uma atitude humilde, em uma atitude reverente. Aleluia! E ela clamou por socorro. Quem sabe você está aqui nesta noite e você já fez o teu clamor pelo socorro de Deus para a tua vida, já fez o teu clamor pelo milagre do Senhor para a tua vida. Davi foi um adorador por excelência. Dos mais de 70 salmos atribuídos a ele, ao menos 14 estão ligados a acontecimentos específicos de sua vida. A partir desses hinos vislumbramos a profundidade de seu relacionamento com Deus. Ele adorava, ele louvava, ele bendizia ao Senhor por tudo aquilo que acontecia na sua vida, fossem momentos bons ou ruins, ele estava na dependência de Deus. A oração é uma forma de adoração. Se adorar a Deus é reconhecer quem Ele é e o que Ele pode fazer por nós. É natural que, além de louvores, façamos petições ao Rei eterno e imortal. A mulher cananeia prostrou-se diante do Senhor Jesus numa atitude humilde e ela reconheceu a identidade real de Jesus, rogando que o Senhor a socorresse. Deste texto que nós lemos, e eu já vou partindo para o final desta mensagem, nós tiramos lições maravilhosas que aprendemos com a mulher cananeia. A mulher cananeia
nos ensina lições tais como compartilhar os nossos sonhos com a pessoa certa. Há pessoas que talvez não percebam quão prejudicial é procurar a pessoa errada para compartilhar seus sonhos ou até mesmo as suas dificuldades. E por isso encerram a sua luta pelo milagre, frustradas com tudo. Mas quando nós olhamos para a mulher cananeia, ela não fez assim. Ela não apelou primeiro aos discípulos de Jesus, mas ela reconheceu a autoridade do Mestre e dirigiu-se a ele, o adorando. Você não precisa pegar atalhos. Você não precisa buscar por grupos de ajuda. Você não precisa buscar por disque profeta. Você não precisa buscar por revelações humanas e carnais. Mas você precisa se dirigir e olhar e reconhecer em Jesus que Ele tem autoridade para entrar com providência na tua vida e resolver o teu problema. Glória a Deus. Também eu aprendo com esta mulher, ir em busca do milagre é algo que nós precisamos fazer. Devemos lutar com perseverança pelo milagre, como fez a mulher cananeia, que enfrentou vários obstáculos, dentre eles o silêncio do próprio Senhor Jesus e a recriminação dos discípulos e a multidão que tentava convencê-la a parar. Tudo estava contra ela, parecia que tudo estava contra ela, porém mesmo assim, oh aleluia, ninguém convenceu ela de desistir. Quantas pessoas estão tentando fazer você parar? Quantas pessoas estão fazendo você desistir, tentando fazer você desistir? Quantas pessoas estão menosprezando a tua fé, a tua confiança, a tua obediência ao Senhor? Quantas pessoas estão zombando de você? Ei, meu irmão e minha irmã, faça como esta mulher e continue a tua caminhada na presença do Senhor. Esta mulher teve uma fé e uma atitude perseverante. Em terceiro lugar, me chama a atenção esta mulher, que ela decidiu clamar a Deus. O Evangelho de Mateus diz que a mulher cananeia seguia o Mestre clamando por misericórdia. Eu fico imaginando esta cena. Vamos imaginar esta cena. Jesus, com os seus discípulos, uma multidão o seguindo, e atrás dele, uma mulher clamando pelo socorro do Mestre. Se eu e você estivéssemos no meio daquela multidão, qual seria a nossa ação? Qual seria a nossa atitude? Será que nós também não chegaríamos nela e não diríamos para ela: não incomode o Mestre? Será que nós também não chegaríamos diante dela e não diríamos para ela: fala mais baixo, o Mestre não é surdo? Será que nós não estaríamos ali junto dela e dizendo: largue mão, ele não vai nem te responder, ele tem lá os discípulos para cuidar, ele tem uma multidão que está seguindo ele, você é apenas mais uma? E eu creio que ela ouviu isso de muita gente, mas ela não desistiu. Porque quem sabe quem está seguindo persevera. Quem conhece quem está seguindo fica firme. Quem tem fé e acredita não desanima por coisa alguma. E esta mulher clamou ao Senhor. Aleluia. Clamou ao Senhor. Apresentarmos os nossos problemas diante do Senhor, sem realmente conhecer as dificuldades. Esta mulher, ela se envolveu,
Aquele problema da sua filha era algo que estava marcando profundamente a sua vida, e naquele dia ela conheceu e reconheceu em Jesus que receberia o seu milagre, e ela insistiu. Deus está falando com alguém aqui nesta noite: não desista, insista, não pare, prossiga, oh aleluia, não tape a sua boca, mas continue clamando. Aprendemos com a mulher cananeia que temos livre acesso ao Pai por intermédio de Jesus. Ela foi abençoada com o milagre da cura, com a libertação da sua filha, e nós fomos abençoados pelo sangue de Cristo, que nos consagrou um novo e vivo caminho para o céu. Em Jesus você caminha para o céu, ninguém pode tirar isso de você. Há uma caminhada para o céu gloriosa no Senhor para a sua vida. Os resultados de nossa persistência em fé: primeiro, transformação de vida. Há muita gente antiga na igreja que é imatura, é hora de amadurecer. O resultado da perseverança é transformação de vida. O ponto de partida para o crescimento espiritual é a transformação de vida. A palavra de Deus nos exorta a nos arrependermos e nos convertermos de verdade, porque pela graça do Senhor nós somos salvos, e isso por meio da fé. Não é porque somos bonzinhos. Não vamos dar um de legalista e dizer que nós cumprimos tudo certinho, porque nós falhamos, erramos e pecamos, mas nós temos um Deus soberano, um Jesus poderoso, que morreu pelos nossos pecados para nos dar vida, e vida com abundância. Precisamos ter crescimento real, para que tenhamos um crescimento sem defeitos e anomalias. Temos que crescer na graça e no conhecimento de Deus, no conhecimento da sua palavra. Temos que crescer na mesma proporção, para nós não nos tornarmos defeituosos espiritualmente. Não é crescer só na graça, nem só no conhecimento, para não se tornar um homem frio, carnal, fraco. Não, eu preciso crescer na graça, mas eu preciso crescer no conhecimento. Eu preciso crescer no conhecimento, mas eu preciso crescer na graça. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso falar em línguas estranhas. Eu preciso colocar os meus joelhos no chão e clamar ao Senhor. Eu preciso me dedicar à palavra de Deus. Eu preciso estudar a Bíblia Sagrada, mas eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Uma fé constante. O apóstolo Paulo nos disse em Efésios, no capítulo 4, no versículo 13, que devemos chegar à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Eu concluo esta mensagem dizendo que Jesus reconheceu a grandeza da fé da mulher cananeia e resolveu recompensá-la. Fique de pé. E você? E você? E você? Que milagre você precisa? Que milagre você precisa? É uma noite de colocar a nossa fé em ação. Você precisa de um milagre? Você precisa de um milagre? Vem aqui diante do altar.